te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Te amamos, Espírito Santo. Te amamos, Jesus. Te amamos, Pai. Essa canção foi para que todos saibamos quem é o protagonista aqui nessa noite. Quem é o foco, quem é a fonte. Quem é o alvo das nossas atenções. Porque do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor são todas as coisas. Tu és a origem, Tu és o caminho, Tu és o ponto final, Senhor. Nós te amamos. Que o Teu nome seja santificado aqui nessa noite, Senhor. Assim como o Teu nome é santificado nos céus. Que venha o Teu reino e o Senhor governe sobre nós, aqui na terra como o Senhor governa nos céus. Que a Sua vontade se estabeleça na terra, como ela é feita aí no céu, Senhor. O nosso referencial é o céu. Estamos aqui nessa noite para resolver o divórcio da terra com o céu, que na verdade foi resolvido por Jesus na cruz. Por favor, Espírito Santo, prepara o caminho do Senhor aqui nessa noite. Por favor, Espírito Santo, toma esse Teu povo, que é o povo santo. Toma os Teus frutos, Espírito Santo, na vida desse povo. Forma o ambiente que o Senhor se sente confortável, Senhor, para vir, manifestar e habitar com poder e grande glória. Tira do nosso meio aquilo que incomoda a Tua presença. Leva-nos a nos humilhar, Senhor. Nos esvazia de tudo que pode atrair a presença do inimigo e afastar a presença do amigo Jesus. Nos reforma nessa noite, Espírito Santo. Porque eu sei que o Senhor não quer desperdiçar mais o Seu poder. O Senhor não quer mais desperdiçar unção. Por isso o Senhor não vai derramar mais poder e unção em odres velhos. Porque vinho novo em odre velho, o odre rompe e o vinho desperdiça. Transforma-nos, Senhor Deus, em odres novos, para que o Teu vinho novo venha, Senhor. É o que o Senhor quer fazer. É o que o Senhor deseja fazer, Senhor. Nós te autorizamos. Nós abrimos a porta. Não precisa bater 2 vezes. Nós dizemos sim, Senhor, pode entrar. Fica à vontade, o Senhor é bem-vindo. A casa é tua, essa casa é a tua casa. Eu não trouxe nada para a mesa, apenas a minha fome e a minha sede. O banquete é a Trindade, aleluia, bendito seja o Senhor. É a Tua presença, o banquete, meu Deus. É o que queremos hoje nos alimentar. Eu oro para que o Teu Espírito agora, Senhor, capture a nossa mente, nosso coração, a nossa atenção. Eu oro para que a Tua unção, Espírito Santo, seja liberada agora. Aquela unção que despedaça o jugo. Se tem alguém aqui debaixo de algum jugo maligno, carnal humano, seja quebrado pela unção do Espírito Santo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora. Seja livre agora, em nome de Jesus, para ouvir e receber a palavra e a revelação e a inspiração do Espírito de Deus que Ele reservou para você nessa noite. E olha aqui, Satanás, eu sei que você está em redor, em derredor. Em redor estão os anjos do Senhor, mas em derredor eu sei que você está. E se você está atrapalhando qualquer pessoa aqui, eu proíbo agora em nome de Jesus.
pode se afastar dessa vida em nome de Jesus. Solta os olhos dele, dela, solta as mentes, solta os ouvidos espirituais. Eu dou uma ordem que os ouvidos espirituais se abram, os olhos espirituais se abram. Recebe unção do Espírito de Deus agora, que te capacita a ver, a ouvir e a entender a palavra do Senhor, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. E fique atado agora a Satanás em nome de Jesus. E que a tua obra seja desatada aqui nessa noite, Espírito Santo. Nos toma com poder e autoridade. Nos ensina, Senhor. Me ajuda a ensinar. Se há alguma impureza em mim, purifica agora. Não deixa eu te atrapalhar não, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Usa nossas vidas pela misericórdia imensa do Senhor, pela tua graça. Amém. E graças a Deus. Eu lembrei de uma frase de Leonard Ravenhill. Eu cheguei aqui, lembrei e falei, Senhor, é para falar essa frase mesmo? Você sabe que Leonard Ravenhill é... A frase é a seguinte: você quer ver quão popular é uma igreja? Vá ao culto no domingo de manhã. Você quer ver quão popular é um pregador? Vá no culto no domingo à noite. Você quer ver quão popular é Deus? Vá na quarta, na reunião de oração. Nós estamos interessados em Deus aqui nessa noite. Nele. O Espírito Santo está gerando uma fome extraordinária, uma sede poderosa em nossos corações. Porque antes de querer o pão, eu quero fome. Antes de querer água, eu quero é sede. Porque é o tamanho da fome e da sede que vai me levar à busca. E é isso que o Espírito Santo está fazendo com esse seminário. É isso que eu espero que ao final desse seminário fique de legado para nós. Uma poderosa fome, uma poderosa sede. Em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar. Então estamos na parte 3 do nosso seminário de intercessão. Louvo a Deus por essa igreja, pela MFA que eu aprendi a amar, meu amigo, pastor Enéas Ribeiro, sua família, e cada irmão e irmã aqui são preciosos para mim. Amém? Nós estamos aprendendo sobre os fundamentos da intercessão. Eu quero que você leia esse versículo, que ele é um versículo base para o nosso... o carregador, é verdade. Obrigado, pastor querido. Tá. 1 Coríntios 14... 1 Coríntios 14, 15. Né? Vai aparecer para você. Obrigado, querido. Isso. Podem ler, queridos, por favor? Entendimento. Eu orei pedindo para o Espírito Santo nos capacitar com uma unção, para Ele nos dar uma unção que nos capacita, que a unção é capacitadora, a unção é um mover de Deus que nos capacita para algo sobrenatural. E essa unção que eu pedi é que nos capacite a ver, ouvir e entender. Aprenda a entender. Porque o que você entende é revelação processada. Você processa, você assimila. Ela passa a ser sua. Não só a palavra de Deus, mas a palavra de Deus que é sua. Entendimento é muito importante para que a gente possa agir. Você sabe que você só vai agir em cima daquilo que você entende. Se você não entendeu, você não vai colocar em prática. Por isso a importância de se orar com entendimento, de ter um entendimento desse universo, dessa prática que é a mais preciosa tarefa dada para o ser humano.
a da oração. Nosso texto base do nosso seminário, que é Mateus 6, do 5 ao 15, não vamos ler ele inteiro hoje, só vamos ler aqui a parte que nós vamos estudar. Veja os fundamentos que estudamos anteriormente. Estudamos 10 fundamentos nas últimas 2 terças-feiras. E eu quero que você fale comigo quais foram. Vamos lá. Foco, influência, solitude, ministério da oração, iniciativa e desejo de Deus, modelo, paternidade, comunhão dos santos, autoridade espiritual, desejo ardente, linha de ataque. Amém, queridos? Bem, só para a gente fazer um link e dar continuidade, o último ponto foi desejo ardente. É aquilo que marca o que nós buscamos. A nossa busca depende do nosso desejo. O que você deseja é o que você vai buscar. E o que você busca, você recebe. Jesus falou, pedi e dar-se-vos-á. Mas você só pede o que você deseja. Buscai e achareis. Mas você só busca o que você deseja. Batei e abrir-se-vos-á. Você só bate se você desejar. Então, o desejo, ele vem antes. E quando a gente fala de desejo ardente, é exatamente aqueles 3 pontos que nós falamos a semana passada, que Deus seja santificado, que o reino dele venha e se manifeste, e que a vontade dele seja feita na terra, como é feita nos céus. Eu saí semana passada daqui com o desejo de que se uma coisa você aprendeu, fosse exatamente essa. Se uma coisa você guardou de todo esse seminário, fosse exatamente a importância de você cultivar no seu coração um desejo ardente pelo nome de Deus santificado na terra, pelo reino dele implementado, pela vontade dele feita. Porque se você desejar isso ardentemente, você vai pedir por isso. Se você desejar ardentemente, você não vai esquecer, você vai buscar isso. Quando? Diariamente. Eu tenho certeza que o nome de Deus poderia ser mais santificado hoje, se ontem a gente tivesse pedido. Que o reino de Deus poderia ser mais presente na terra hoje, se ontem a gente não tivesse esquecido de pedir. Que a vontade dele poderia estar se materializando mais hoje, se ontem a gente não tivesse negligenciado a oração específica. Diga, oração específica. Então, é um desejo ardente. Coloque esses 3 pontos para qualquer oração que você fizer. Se vai orar por você, você pede isso. Senhor, santifica teu nome na minha vida. Vem teu reino. Quer dizer, governa a minha vida. Você está buscando o reino. Governa a minha vida. Faça a tua vontade, não a minha. Materializa na minha vida. Quando você for orar pela tua família, a mesma coisa. Pela tua igreja local, a mesma coisa. Pelo corpo de Cristo, lembre-se disso. É nesse sentido. É a oração que Deus já disse sim antes da gente fazer. É a oração que Deus, é o pedido de oração de Deus. Ele pediu para que a gente orasse isso. Para que realmente a terra fosse transformada. Eu gosto muito do logo, quando eu chego aqui, eu fico ali observando. Cogic 11, o que está escrito embaixo? Transformando a cidade. Lindo isso. A transformação ocorrerá quando o nome de Deus for mais santificado. Quando o reino dele se manifestar em poder. Quando a vontade dele for estabelecida. Então vamos trazer isso através da oração. Vamos trazer isso através da oração. Desejo ardente. Isso é uma linha de ataque. Por que linha de ataque? Porque afronta Satanás. É exatamente a oração que o diabo não quer que você faça. Ele quer que você ore por qualquer motivo, qualquer outra diretriz. Qualquer coisa que você quiser. Ele vai sugerir para você até. Se for possível, se for necessário, ele vai apelar para isso. Não, ora por isso, isso. Mas isso daqui você não pede. Não pede isso daqui.
Porque se o nome de Deus for santificado, o dele vai ser derrotado. Se o reino de Deus for estabelecido, o reino do diabo acabou. Se a vontade de Deus for feita, a vontade de Satanás fracassou total. Por isso que é linha de ataque, porque nós estamos atacando na intercessão, na oração. Sabendo disso, a gente entende que o inimigo vai contra-atacar. Verdade ou não é? A coisa que o diabo mais ataca é a vida devocional de um cristão. É o que ele mais vai atacar. Porque se ele derrotar a vida de oração de um crente, ele consegue derrotar todas as outras áreas do crente. Ele não vai atacar diretamente o teu ministério, o ministério que você tem. Ele vai atacar a tua vida de oração. Por tabela, ele paralisa o seu ministério. Vocês estão entendendo? A fonte é o nosso relacionamento com Deus. A fonte é a comunhão com Deus. Por isso que nós vamos estudar 5 fundamentos hoje. Quais são eles? Pode ler. Tá, é o próximo slide. Desculpa. Próximo slide. Tá indo, pessoal. Tá chegando. É que libera a unção, Pai, em nome de Jesus. Olha que bonito. Vamos transformar essa cidade, irmãos, em nome de Jesus. Deus vai transformar essa cidade. Deus. Eita, foi lá para o final. Aí. Vamos lá. Aí. Fundamentos que estudaremos hoje. Quais? Oração preventiva, linha de defesa, as 4 vontades, a soberania de Deus, intercessão e escatologia, oração para a vida. Glória a Deus. Prepare-se, amarre os cintos. Oração preventiva, linha de defesa. Agora sim, Mateus 6, 11 e 13. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. É interessante saber, para que você entenda o que é oração preventiva, a gente precisa fazer uma comparação. E com o que nós vamos comparar? Com oração remediativa. Existem esses 2 tipos de oração. Na oração do Pai Nosso, esses 2 tipos de oração são feitas. A oração remediativa e a oração... Quais são mesmo as duas? Remediativa, preventiva. Para facilitar o entendimento, a gente tem uma frase bem popular, que é melhor prevenir do que remediar. O que é remediar? Remediar é consertar, é reparar, é reconstruir, é refazer. Mas a palavra que eu acredito que é um sinônimo bem interessante é consertar. Aconteceu um dano e agora vai ser trabalhado para que aquele dano seja reparado. Vai ser uma remediação. Amém? E o que significa prevenção? É o contrário, o dano ainda não aconteceu. Ele pode acontecer. E o que você faz? Se previne para que ele não aconteça. Prevenir é melhor do que remediar. Mas como o ser humano, ele tem por natureza a imperfeição, nós somos defeituosos, nós somos pecadores. Então, o Senhor nos ensinou a oração tanto remediativa quanto preventiva. Vamos só voltar um slide, por gentileza, para a oração, para a gente entender. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje.
ela é uma oração remediativa ou preventiva? Ela pode ser remediativa se tiver faltando. Mas é preventiva, mais preventiva. Porque o diabo explora as necessidades das pessoas. Qual foi a primeira tentação que Jesus teve no deserto? Ele estava com fome, ele estava com uma necessidade física, e o diabo veio para sugerir. Então o diabo explora as nossas necessidades. É um tipo de oração preventiva. Perdoa as nossas dívidas. Remediativa ou preventiva? Remediativa. Por quê? Porque o dano já ocorreu. O pecado já foi feito. A tentação veio, a pessoa não vigiou, caiu. Tem uma dívida, está em dívida. A consciência está em dívida com Deus. E aquilo precisa ser reparado. Precisa ser remediado, precisa ser consertado. Assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Remediativa ou preventiva? Tem oração que é um ou outro e tem oração que são os dois, ok? Esse ponto aqui para mim é os dois. Isso, é remediativa por quê? Porque fizeram uma ofensa contra mim. E em oração eu perdoei, remediei a situação. Mas ao mesmo tempo me preservei do diabo usar aquilo na minha vida. Porque o diabo usa a seta da ofensa, irmão, para paralisar o cristão. Quando você não perdoa, a mágoa. E não nos deixes cair em tentação, remediativa ou preventiva? Por quê? Não caiu ainda, e em nome de Jesus não vai cair, porque o Senhor vai te sustentar como resposta ao seu pedido. Então você sabe, irmãos, que o passado já foi remediado pelo sangue do Cordeiro, mas o futuro, Satanás tem um arsenal de tentações muito grandes, muito grande. Nós nos antecipamos a isso, precisamos, é oração inteligente, diga oração inteligente. Prevenir é melhor que remediar. Mas livra-nos do mal. Essa é oração remediativa ou preventiva? Preventiva. Por quê? O mal não aconteceu ainda. Que mal é esse? Um prejuízo, dano, alguma coisa, alguma estratégia maligna que já está sendo elaborada contra você, ou já foi elaborada, começou já a ser colocado em prática contra você, ou ainda vai ser. A gente não pode ser ingênuo. Jesus, com essa oração, está dizendo para a gente, não seja ingênuo com o maligno. Quem está entendendo? Eu vou proteger você, mas você precisa pedir essa proteção. Eu vou livrar você, mas eu estou ensinando você que você precisa pedir esse livramento. Vamos lá. Na linha de defesa, então, a gente vê esses 5 pontos. Ficou pequenininho, talvez você tenha dificuldade de ver. Suprindo necessidades para o diabo não as explorar, que é o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Assim eu supri todas as minhas necessidades. O pão é qualquer necessidade que você tenha. Física, material, emocional, é o suprimento de qualquer necessidade. Você pede como uma forma de te proteger do diabo explorar aquilo, porque você vai em países como África, como China, em alguns países onde as pessoas passam fome. Irmão, uma pessoa que passa fome, imagine as tentações que essa pessoa tem, irmão. A pessoa que passa necessidade. Né? Como o diabo explora essa pessoa? A mente. Então, por isso que, para mim, é uma linha de defesa. Amém? Manter o coração quebrantado e lidar com a consciência culpada. É aquele momento que você perdoa as minhas dívidas, Senhor. É importante manter o coração
quebrantado, porque senão a tua fé fica travada. Você vai fazer a obra de Deus com a consciência pesada. Muitos, naquele momento, não conseguem. Por quê? Porque é como se dentro tivesse algo apontando para você. Então você vai diante do Senhor, você sabe que o Senhor já te perdoou na cruz. Fala amém? E você é perdoado. Mas você com o coração quebrantado, você pede perdão por qualquer dívida. Liberar perdão para não ficar atado nas redes satânicas da ofensa. Assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Spurgeon disse que se você for fazer a oração do Pai Nosso sem a disposição de perdoar as pessoas, você está orando a tua própria condenação. Por quê? Porque você está pedindo para Deus olhar para você e te usar como exemplo. Ó, Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Você está falando, Deus, olha só como eu estou fazendo, e como eu estou fazendo com as pessoas, faz comigo. Então, se você, irmão, não estiver perdoando, você imagina o que você está pedindo para Deus fazer. Presta bem atenção. Se você tiver qualquer mágoa, qualquer tristeza, qualquer rancor, qualquer situação no seu coração, em relação a qualquer pessoa do passado, do presente, irmão, apresenta essa pessoa ao Senhor na oração. Apresenta a situação que te magoou e libera perdão diante de Deus, e ainda fala, Satanás, ouça, eu estou liberando perdão para essa pessoa em nome de Jesus. Fala amém, querido? É defesa. Se antecipar às múltiplas tentações de Satanás, irmão, Satanás tem um leque de tentação. Uma versão da Bíblia diz que Jesus foi tentado não só no final do jejum, mas durante todo o tempo de jejum. Aquelas 3 tentações que Jesus teve são as que vieram ao nosso conhecimento. Mas Jesus sofreu tentações poderosíssimas de Satanás no decorrer do seu ministério, e eu acho que as tentações que ele mais sofreu, mais fortes, foram no Getsêmani. Talvez foram tão fortes, irmãos, que levaram ele a fazer aquela oração, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. E quando que ele venceu essa tentação? Quando ele disse, que não seja feita a minha vontade, sim a tua. Quando ele se rendeu à vontade do Pai, ele já era rendido, né? Mas quando ele confirmou, ele afirmou essa rendição, à vontade do Pai. Então, Satanás, a gente não pode... eu acho que o equilíbrio é tão importante. Diga a palavra equilíbrio. Nem tudo é Satanás, com certeza. Há pessoas que vão para um extremo. Para com isso. O diabo, não, nem tudo é Satanás. Mas aí a pessoa vai tanto para esse extremo que passa a ser. Nada é Satanás. A pessoa acaba se esquecendo do inimigo, irmão. E Jesus nunca se esqueceu, nem na oração. Quem está entendendo? E tem pessoas que vão para outro extremo. Não, tudo é o diabo. Atim! Repreende o espírito do espirro. Não, calma. Mas pode ser ele agindo. Mas pode não. Pode ser só uma reação a uma rinite alérgica. Equilíbrio, diga equilíbrio. A mesma coisa da oração, você pedindo o pão nosso. Eu mesmo já orei, Senhor, eu não estou aqui para buscar a tua mão, mas sim tua face. Eu sei que tem cultos e momentos que a gente faz essa oração. Mas é errado buscar a mão de Deus?
Jesus mesmo ensinou a pedir o pão. Eu não sei como esses profundos adoradores, se eles conseguem fazer essa oração que Jesus ensinou. Me dá o pão nosso de cada dia. Não, Jesus, eu sou mais espiritual que Jesus, eu não vou pedir pão, não. Eu vou pedir só a face. Vocês estão compreendendo, queridos? A oração de Jabes, ó que me abençoes. Você abençoa a bênção de Moisés, de Arão, que o Senhor te abençoe. A bênção de Deus é importantíssima, irmão. Nós dependemos de Deus e da bênção de Deus. Nós queremos a face de Deus, a mão de Deus. Eu quero Deus inteiro. Quem aqui está só buscando a mão de Deus? Ninguém. Quem aqui está só buscando a face de Deus? Ninguém. Eu quero Deus inteiro. Eu quero o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E tudo que Cristo é para mim, e eu sou em Cristo, eu quero viver em toda a sua plenitude. Diga equilíbrio. E por último, pedir livramento nas áreas mais comumente atacadas pelo maligno. E livra-nos do mal, né? A oração de Jabes também. Me abençoes, alargue as fronteiras, seja comigo a tua mão e me guarde de toda aflição, de todo mal, de maneira que não me sobrevenha nenhuma aflição. Então, as orações do Antigo e do Novo Testamento, elas preventivas, orações preventivas, elas pedem livramento. Pede o quê? Livramento. Eu fico realmente pensativo em relação a Jó, em como o inimigo tem situações em que ele pode trazer contra a família, contra tantas áreas, todas as áreas da vida da pessoa. Eu sempre oro pedindo livramento de todas essas coisas. Se alguma coisa acontece, então foi porque foi permissão de Deus, porque tem propósito. Mas se não for propósito de Deus, o diabo não pode fazer nada, em nome de Jesus. Porque a nossa oração barra preventivamente ele. Quem está compreendendo? Então vamos ver o próximo fundamento. Qual é o próximo fundamento? As 4... Oi, querido? As 4 vontades. Eita. Amém. Isso. Está travando? Assim na terra como no céu. Mateus 6,10. Aqui não faz parte, você percebeu que não faz parte exatamente desses versículos que nós estamos estudando hoje. Mas eu precisei voltar um pouquinho. O céu é a referência. Eu lembro de Moisés, quando ele subiu no monte, e Deus falou assim, agora você tome nota, observe, você fará tudo aí na terra, assim como o modelo que eu estou te mostrando aqui no monte. O referencial sempre é Deus, sempre é o céu. E quando diz assim, na terra como no céu, para mim não é só a questão da vontade, é os 3 pontos. Como o nome de Deus deve ser santificado na terra, assim como é santificado no céu. Você já viu como o nome de Deus é santificado nos céus, irmão? Que coisa fantástica, que coisa extraordinária, que coisa espetacular. Eu sei que soa de forma utópica, mas eu oro por isso. Que o teu nome seja santificado na terra como é santificado no céu. Como Deus reina no céu, irmão? É esse o referencial. Senhor, vem reinar aqui na terra, vem governar, assim como o Senhor governa e reina nos céus. E a vontade, que ela, sua preciosa vontade, seja feita na terra como é feita nos céus. Vamos lá. No planeta Terra, existem 4 vontades operantes. Quantas? 4. Quais são elas? Vontade de Deus, a vontade da igreja, a vontade do diabo e a vontade do homem caído. Eu sei que alguns teólogos separam em 3, a vontade de Deus, o diabo e a vontade do homem. Mas eu creio na doutrina da nova criação,
que realmente Jesus Cristo veio e todo aquele que nele crê é uma nova criação, uma nova criatura, faz parte da sua igreja mística universal, mundial, global. E essa vontade é uma vontade caída, 4 vontades. Mas qual é o eixo? Eu coloquei aí uma pista para vocês. Qual é o eixo? A vontade da igreja. Como assim o eixo? Lembra que eu ensinei semana passada? Automaticamente é feito uma vã oração. Se ele pede, se ele diz para a gente orar e pedir a vontade de Deus, é porque a vontade de Deus não é automaticamente feita na terra como ela é feita no céu. No céu não precisa de intercessor. Não precisa ninguém pedir para Deus fazer a vontade dele lá. O céu é dele totalmente. Mas a terra ele confiou aos homens. E aqui, tanto a vontade de Deus quanto a vontade do diabo, o eixo é a vontade do homem. Jesus falou isso, que isso parece até que soa que Deus é limitado, Deus é onipotente, isso não mexe com a onipotência de Deus. Ele criou, ele determinou que fosse assim. E ele diz, eis que estou à porta aí, e abro e entro. Não, eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Eu entro se abrir a porta. Tem que ter a vontade da pessoa que está na parte de dentro. Tem que ter a vontade do homem. O diabo também podia fazer tudo o que ele faz na terra, até que a vontade de Adão e Eva se sujeitaram a dele. O eixo é a vontade do homem. Tanto para a vontade de Deus prevalecer, como para a vontade do diabo. O plano universal de Deus, determinado por Ele em datas específicas, isso não mexe porque Ele move intercessores. Ele é Deus, Ele é acima de tudo e de todos. Só que alguns desejos de Deus deixam de ser feitos, alguns aspectos da sua vontade deixam de ser realizados na terra, se o homem não pedir. Quem está compreendendo? Então nós temos a vontade de Deus, a vontade do diabo, a vontade do homem caído e a vontade da igreja. O que 2 concordarem na terra será atendido pelo céu. Essas 2 vontades, a vontade da igreja com a vontade de Deus, quando a igreja se submete, entende a vontade de Deus, se submete à vontade de Deus e aprende a orar a vontade de Deus, existe a maior fusão de transformação de todo o planeta. Porque a igreja é o corpo de Cristo na terra. É a autorização para que a vontade dele seja feita na terra como é feita nos céus. Quando a igreja desata a vontade de Deus na terra, automaticamente, quando essas 2 vontades se unem, as outras 2, elas são superadas. A vontade de Deus prevalece, a vontade do diabo fica atada e a vontade do homem ímpio é superada pela vontade de Deus. Quem está compreendendo isso? Esse princípio precioso. Para ajudar a entender melhor, olha como funciona essa sinergia entre a vontade de Deus. Próximo slide. Como funciona essa sinergia entre a vontade de Deus e a vontade da igreja na oração? Em que momento ele opera e a igreja coopera? 5 momentos. Já é o próximo, né? Travou de novo? Bem. Eu vou falando e assim que conseguir, coloca o pessoal ver.
Amém? Amém. E como funciona essa sinergia entre a vontade de Deus e a vontade da igreja na oração? Em que momento ele opera e a igreja coopera? Em 5 momentos. Primeiro, agora é o próximo slide, né? Ele já operou na terra em Cristo. Então, Jesus já conquistou todas as sortes de bênçãos na cruz. Todas as sortes, tudo que você pedir para Deus, você não precisa conquistar. Jesus já conquistou na cruz. Já está em Cristo. Todas as sortes de bênçãos estão em Cristo. Espirituais nas regiões celestiais. Tudo que você pedir de acordo com a vontade de Deus já foi conquistado por Cristo. Segundo, Deus deixou sua vontade registrada na terra também, na Bíblia. A tua Bíblia é a constituição onde Deus deixou a vontade dele revelada. Há milhares de promessas na Bíblia que são a explícita vontade de Deus, o que Ele deseja fazer em nossas vidas, família, igreja e comunidade e nações. Está na Bíblia. Ele está pré-operando no céu. Então, olha só, antes de qualquer coisa que a gente faça como igreja, Deus já fez no mínimo 3. Já operou na terra em Cristo, conquistando tudo. Já deixou a vontade dele registrada nas Escrituras. Já está operando no céu, que é um desejo dele que nos move, e aí entra a igreja. Em que momento entra a igreja? Leia. Nós cooperamos com ele na terra, orando segundo a sua vontade. Nós não inventamos nada. Nós só recebemos aquilo que é de Deus. Nós não iniciamos nada, nós só cooperamos com aquilo que ele já iniciou. E em quinto, ele opera na terra hoje, estabelecendo a sua vontade. Aí a vontade dele é materializada, hoje, na terra. Quem está compreendendo, fala amém. Como isso é importante ser entendido hoje. Porque quando nós oramos por alguma coisa que a gente quer, e a gente sabe que precisa, Deus ouve e atende. Mas essa oração não é tão útil para o reino de Deus. Ela é importante para nós. A oração útil para o reino de Deus, para que o reino de Deus avance na terra, é aquela onde nós primeiro compreendemos o que Cristo conquistou na cruz, onde nós vamos nas Escrituras para entender o que Deus quer fazer na terra, onde nós nos derramamos em oração para que Ele nos mova, para que Ele compartilhe conosco os seus fardos pelo o que Ele quer fazer na terra, e então nós cooperamos e começamos a orar essa vontade, orar o que está na mente de Deus, no coração de Deus, para desatar sobre a terra, em tempo real, o que Ele realmente quer fazer na sua família, o que Ele quer fazer na sua vida, o que Ele quer fazer nesta igreja, o que Ele quer fazer em São Mateus, São Paulo, no Brasil e nas nações. É muito diferente dessa oração centrada na minha própria necessidade, onde eu venho só pedir algo que eu quero para Deus. Vocês estão compreendendo, igreja? É por isso que sentimos tanta opressão do inimigo e tanta batalha espiritual quando a gente vai falar sobre isso. Satanás quer roubar isso de qualquer forma. Isso daqui é o trunfo da igreja. Digo, um trunfo da igreja. Um trunfo dos céus. Nós, como igreja, desatamos a vontade de Deus e atamos a vontade do diabo. As vontades operam dessa forma. Quando eu falei que a vontade da igreja é um eixo, é porque a nossa vontade, em oração, se iguala à vontade de Deus, que é maior que a nossa. A gente entende a vontade de Deus e usamos a nossa vontade para servir a vontade dEle.
E oramos a vontade dele. Então, liberamos a vontade dele para ser feita na terra como é feita no céu. Ao mesmo tempo, em relação à vontade de Deus, ao mesmo tempo, em relação à vontade do diabo, quando a gente faz isso, a gente empresta a nossa vontade, a gente rende a nossa vontade para orar a vontade de Deus, a gente está atando a vontade de Satanás. E ele fica paralisado, porque nós amarramos o valente. Nós seguramos as avassaladoras ondas do inferno, os principados e as potestades. É na oração, quando nós oramos a vontade de Deus. E a vontade dos homens ímpios, irmão, que estão na terra, deitando e rolando em algumas situações, na política, na economia, em todas as áreas, nas religiões, irmãos, a vontade do homem ímpio, a única coisa que resiste à vontade do homem ímpio na terra é quando a igreja, a vontade da igreja se rende à vontade de Deus e começa a orar, interceder essa vontade. Aí nem a vontade do diabo, nem a vontade do homem ímpio prevalecerão. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Se há uma coisa que nós precisamos aprender é orar a vontade, é entender. É aprender a vontade de Deus, entender e orar essa vontade em todas as áreas. 13. A soberania de Deus. Eu vou correr porque eu quero orar um pouco com vocês. Pois teu é o reino e o poder. Mateus 6,13. A noção que você tem da soberania de Deus afeta decisivamente suas orações. Entre numa parte teológica mais profunda. O pastor Enéas é um teólogo, pode me ajudar aqui agora. A palavra, pode ir para o próximo. A palavra soberania, diga soberania, remete à monarquia. É uma palavra política de governo, soberano. É uma palavra política, não é uma palavra religiosa. O rei é o soberano sobre a nação. Tem a ver com monarquia, tem a ver com reino, tem a ver com rei, a palavra soberania, soberano. Ele é um rei soberano sobre uma nação. O que significa? O que isso significa? O soberano, numa monarquia, é a mais alta autoridade que existe. Ele possui o governo e o controle dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Ele, de fato, determina como as coisas devem ser. Ele determina, diga a palavra, determinar. Ele é soberano porque ele determina como as coisas devem ser. Então, é ele que detém a gerência, a gestão de todo o reino, o governo. Executivo, ele que executa essa gestão. É ele que cuida das leis, da parte legislativa, ele que determina que leis devem ser derrubadas, que leis devem ser estabelecidas. Ele é que cuida da justiça, de como vai ser assistido o direito de todos os cidadãos do seu reino. Então, ele é soberano. Ele determina como as coisas devem acontecer. Entretanto, como ele é rei, como ele reina sobre pessoas que possuem livre-arbítrio, muito do que ele determina não acontece exatamente como foi decretado. Então, ele é soberano e ele decreta como deve funcionar o reino. Só que ele reina sobre um povo. E nesse povo, todos eles têm livre arbítrio, livre ação. Muito do que ele determina não acontece exatamente do jeito que foi decretado. O desejo do rei é paz. E aqueles que concordam com a vontade do rei, praticando-a, promoverão a paz. Aqueles, no entanto, que não concordam, cometem delitos e serão punidos. Por quê? Porque ele é soberano. O fato de algumas coisas não saírem de acordo com a sua vontade, com a vontade do rei entre o povo, não muda a sua soberania. Eu quero que você repita comigo, diga assim: o fato de algumas coisas não saírem de acordo com a vontade do rei entre o povo, não muda a sua soberania. Ele continua soberano, o rei é soberano. Algumas pessoas
a maioria do povo do seu reino vai concordar com a sua vontade, que é de paz no reino, vai sujeitar a sua vontade aos decretos do rei e vai promover a paz. Mas sempre tem aqueles que vão se rebelar a essa vontade, vão fazer o que eles quiserem. Porém, o rei é soberano. E o que ele vai fazer? O rei tratará no devido tempo com estes transgressores, para corrigi-los e recuperá-los ou condená-los. O que deve ficar claro é que para gerir o seu governo, o rei depende dos súditos que submetem suas vontades à vontade dele. Ele governa através das vontades de seus súditos, que cooperam com a vontade dele. Este princípio faz parte de sua soberania. O problema que eu quero trazer para vocês é que eu percebo uma falta de compreensão dessa questão da soberania de Deus, em relação à palavra determinar as coisas. Muitos acham que Deus é soberano, então Ele determina tudo que acontece na terra. Tudo que está acontecendo na terra é determinado por Deus. É uma compreensão equivocada da palavra soberania. A palavra soberania não significa isso. Significa que Ele determina como tudo deve acontecer. E que Ele não vai deixar nada sem ser avaliado, sem ser julgado, sem ser premiado quem faz a justiça ou punido quem comete a injustiça. Porque Ele é soberano. O problema dessa confusão de muitas pessoas que falam, não, Deus é soberano, então tudo que está acontecendo é determinado por Deus. Irmãos, não dá para acreditar nisso, porque, irmãos, Deus determinou os genocídios? Deus determina que um pai abuse de um filho? Aconteceu, foi Deus que determinou? Hein, irmãos? Irmão, esse pensamento equivocado da soberania de Deus, ele precisa ser quebrado em nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque isso barra a intercessão. Por um lado é um pensamento injusto, por outro lado é um pensamento paralisante da intercessão. Porque se a pessoa acredita que nessa pseudo-soberania de Deus, e que tudo está determinado, ela vai orar pelo quê? Se tudo já está determinado. É aí onde entra um ponto aqui, que eu vou trabalhar algumas palavras mais acadêmicas, mas eu vou tentar... Normalmente são palavras usadas para a questão da salvação, né? Tem a ver com salvação. O papel de Deus, o papel do homem na salvação. Mas eu quero trazer um paralelo com a intercessão. Como é que funciona a mentalidade? O que é o monergismo? É uma linha de pensamento, é uma tese, de que o homem é meramente passivo. É Deus quem determina todas as coisas e o homem não pode impedir nem resistir. Então Deus determina tudo, o homem não impede e também não resiste. Muitos acham que isso chama-se soberania. Olha que interessante, olha a mentalidade intercessória monergista. Deus fará o que deseja, você orando ou não. Orando ou não, a vontade de Deus vai ser feita. Mentalidade intercessória monergista. Um equívoco. Então, para que orar? Me diz, para que orar? Olha as características de um intercessor monergista, porque tem intercessores monergistas. Tomara que você não seja um. Sua oração é monótona, apenas por protocolo, não crê que causará qualquer efeito, porque está tudo determinado. E aqui eu não quero lançar pedras em nenhuma linha teológica. É só a forma como eu penso. Eu posso sentar com um calvinista e ele me explicar melhor o ponto de vista monergista. E eu entender o ponto de vista dele. A gente pode dialogar.
E existe uma outra linha que é o sinergismo. E depois eu vou trazer uma proposta metodista para vocês. O sinergismo, o que é o sinergismo? O homem e Deus estão em pé de igualdade, dividindo literalmente a responsabilidade. Há uma ação praticamente simultânea, iniciada quase sempre pelo homem. Deus espera sempre o homem agir para que ele então responda. A mentalidade intercessória sinergista é de que eu preciso despertar em Deus o desejo de fazer algo por nós. Convencê-lo a agir. Então, é assim, Deus realmente já fez tudo na cruz, mas agora é eu que vou fazer acontecer e Deus vai reagir a mim. Está quase alinhado com a mentalidade que eu vou passar para vocês a próxima proposta. Mas por que não está totalmente alinhado? Porque aqui é como se o papel do homem equivalesse ao papel de Deus. Tipo, é 50% e 50%. Vocês estão compreendendo? Um equívoco é, utiliza a oração para despertar Deus a fim de atender o nosso querer. Por não ter certeza se Deus será solícito ou não, se vai responder ou não, às vezes ele ora com dúvida. Então, como eu falei, existe um sinergismo, da mesma coisa que eu estou usando na questão do monergismo. Posso sentar com o arminiano que me explique melhor essa questão de sinergismo. E entre dentro da próxima proposta que eu vou fazer para vocês. Vou trazer para vocês. Mas normalmente é assim. Nunca a pessoa compreende totalmente. Existem sempre aqueles que vão para esse lado mesmo. Características de um intercessor sinergista. Não consegue ter uma vida de oração porque o peso de mover Deus é sobre-humano. Tipo, é eu que movo Deus. No monergismo é Deus que move tudo e você só não pode nem impedir nem resistir. No sinergismo é Deus está esperando ser movido. E essa mentalidade para quem é intercessor é muito difícil porque, irmão, já pensou mover Deus? Quem é que consegue mover algo, irmão? Com as próprias mãos consegue mover um carro, um caminhão, mover algo pesado como Deus. Então, normalmente essa pessoa ora cobrando Deus, porque Deus já prometeu, então, mas Ele não está fazendo, Ele está esperando eu fazer para Ele se mover, então eu estou cobrando a Deus. E ele ora sem convicção de resposta. A terceira proposta, que é a proposta mais nessa linha metodista de Wesley, não é a sinergia, o sinergismo, não é sinergismo, é sinergia. Sinergia é cooperação. Diga cooperação. O ser humano é capaz de responder à ação de Deus e à sua presença. Numa sinergia, nem Deus é exclusivamente ativo, nem o homem meramente passivo. E o papel do homem nesta relação não se iguala ao papel de Deus. O papel de Deus, Ele já está agindo. A iniciativa é dele, o desejo é dele. Mentalidade intercessória cooperativa. Essa pessoa busca primeiramente compreender o que Deus quer fazer. Não é o que eu quero fazer e eu vou pedir para Deus abençoar. Não, eu quero entender o que Deus quer fazer. Sabe que Deus deseja exercer misericórdia. Ele já tomou iniciativa para tal, mas Ele está esperando até que o homem deseje e peça na terra o que Ele já deseja fazer no céu. Não há equívoco. Uma cooperação.
Ele já começou, nós respondemos e Ele dá continuidade. Características de um intercessor cooperativo. Ele intercede conscientemente, sabendo que sua oração desatará a vontade de Deus sobre a terra. Não há cobrança, ele não cobra Deus. Há liberação. Ele libera a vontade que ele já sabe que já é de Deus fazer. Ele não cobra, ele libera. Libera, é fé. Libera a vontade de Deus para acontecer através da oração. Ele não há dúvida, só há convicção, porque ele primeiro entendeu a mente de Deus, o coração de Deus, a palavra de Deus. Ele ora alinhadíssimo à palavra. Glória a Deus. Para mim, a soberania de Deus está aqui. Eu sei que é um ponto delicado. Futuramente a gente pode ter uma conversa. Vocês vão conversar com o teólogo, o pastor Enéas, ele vai dar uma aula para vocês disso. Mas vocês também podem nos procurar para tirar dúvidas. 14, intercessão e escatologia. E a glória para sempre? Amém. Mateus 6,13. Diga-me qual é a tua escatologia, que eu te direi como é a tua vida de oração. Irmãos, eu não vim aqui para mudar a linha escatológica de ninguém. Amém? Nem também a linha calvinista, arminiana. Só ajudar a ajustar algumas coisas. A compreensão da soberania de Deus é fundamental entender, porque ela pode equivocadamente paralisar a intercessão de uma pessoa. Ela não ora se ela tem uma convicção, uma compreensão errada da soberania de Deus. Também ela vai ter deficiência na oração se ela tiver uma compreensão errada escatológica. O mestre nisso aqui é meu amigo pastor Enéas. Ele vem aqui, ele fala todas as linhas escatológicas que existem. E eu não vim mudar a sua linha escatológica, pode continuar e manter a sua linha. Obrigado, querido. Mas eu só vim falar para vocês assim, de que forma eu penso, né? Qual é a minha linha escatológica, né? A minha linha escatológica é de uma escatologia conjuntiva. Nem sei se existe isso. Mas eu defino como conjuntiva porque eu pego o que há de em comum entre todas as linhas. Não o que elas diferem, mas o que elas têm em comum. O absoluto, a essência. Não brigo por detalhes. O que está em comum e absoluto entre essas linhas escatológicas? Jesus voltará. Os mortos ressuscitarão. Os santos terão corpos glorificados. Acontecerá o juízo final. Nós experimentaremos a vitória definitiva sobre Satanás e seus demônios. Também sobre a injustiça, o mal e o pecado. Os maus, juntamente com Satanás, serão lançados no fogo eterno. Viveremos em novos céus e nova terra. Teremos gozo eterno com Deus e com os seus santos. Aleluia! Eu prefiro focar naquilo que é a essência. As linhas teológicas, escatológicas diferem em como isso acontecerá em ordem cronológica. Cronologia, os acontecimentos. Estou esperando Jesus. Qualquer linha que acontecer para mim está bom. Aqui ele escolher, porque tem como duas linhas dessas todas escatológicas serem certas, as duas serem certas? Pastor Enéas. Tem. E 3 delas. Já fica difícil. Fica de ver. Quantas existem em mais ou menos? Pós-milenismo, amilenismo, pré-milenismo, pós-tribulacionismo, pré-tribulacionismo, meso-tribulacionismo, dispensacionalismo, 7. dispensacionalismo moderno, 8. Bem, contamos 8. 9. 10. Bem, pelo menos 2 estão certas. As outras 8, não. Para mim, qualquer uma que Deus escolher está bom. Essa
O importante é que isso vai acontecer. Vai acontecer. Aleluia! Irmão, agora que vem a questão, ó. Algumas considerações escatológicas podem ser assassinas da intercessão. Leia essa frase de cima. Não leia não, para não dar evidência, eu leio. A Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior mesmo. Segundo, o anticristo terá um governo único, ou seja, através da unidade. Terceiro, não se preocupe com nada nesta terra, prepare-se apenas para morar no céu. Irmãos, quem assistiu aqui o documentário de Transformações? Quem assistiu o documentário Transformações? Muitos assistiram. Alguns não. Bem, trata-se de 4 cidades que foram transformadas pelo poder de Deus. Cali, na Colômbia, Kiambu, no Quênia, Emmett, na Califórnia, Amolonga, na Guatemala. Cidades transformadas pelo poder de Deus. Eu fico imaginando o pastor de Kiambu, no Quênia, ele e sua esposa, se eles acreditassem na primeira frase lá. A Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior mesmo. Por que eu vou buscar a transformação da minha cidade? Por que eu vou buscar a glória de Deus sobre a minha região? Por que eu vou buscar? Graças a Deus ele não creu nisso. Graças a Deus ele não cria nisso. O vídeo de transformações é um memorial do que Deus fez lá. Porque ele não acreditou nisso. O anticristo terá um governo único, ou seja, através da unidade. Eu já ouvi pessoas falar, mas esse negócio de falar de unidade, de unir, não é meio que a linha do anticristo, que ele quer unir todas as coisas para governar? Ainda bem que Ruth Ruibal, junto com o seu esposo Julio Ruibal, e os pastores de Cali da Colômbia não acreditaram nisso. E oraram e promoveram unidade na cidade. E a glória de Deus desceu em Cali, na Colômbia. Não se preocupe com nada nesta terra, prepare-se apenas para morar no céu. Ainda bem que os pastores de Amolonga, na Guatemala, não acreditaram nisso. Porque se eles acreditassem nisso, eles estariam adorando. Como é que era o nome daquele deus, aquele ídolo lá? Maximon, ou o deus da morte. Estariam até hoje adorando Maximon, o deus da morte. Mas eles estão adorando o Deus vivo lá. Hoje tem cada 10 pessoas são nascidas de novo, de acordo com os estudos, as pesquisas, as evidências. E por último, queridos, antes de ir para o último, que eu quero fazer uma oração, o pastor Enés me autorizou a falar. Até o final do ano nós vamos lançar um treinamento de intercessão chamado Intercessão Transformadora. Esses 3 dias foram um esboço, um pouco daquilo que a gente ensina no curso. Ele é voltado à linha de defesa, linha de ataque, fundamentos de intercessão. Até o final do ano a gente lança, ele vai ser gravado, ele vai ser online. Tá? Aí eu comunico com o pastor, e o pastor pode colocar à disposição dos amados irmãos para aprenderem cada vez mais. Uma outra coisa também, aqui nas redes sociais, em nossas redes sociais, nós estamos sempre enviando mensagens nessa linha de intercessão, transformação, avivamento, e procurando inspirar, procurando informar o povo de Deus na intercessão e na oração. Amém? Então você pode acessar as nossas redes sociais para poder ter acesso a esse material que vai inspirar você. E por último, 15, oração do avivamento. Diga oração do avivamento. A oração do Pai Nosso contém todos os elementos que preparam o caminho do Senhor. Nela encontramos tudo aquilo que atrai sua presença especial. Falamos muito da oração do Pai Nosso nesses 3 últimos
terças-feiras, mas eu pergunto, quantas vezes você orou em cima da oração do Pai Nosso nesses últimos dias? Uma coisa é a gente saber, outra coisa é a gente praticar. Eu só fico feliz quando eu vejo as pessoas praticando aquilo que a gente ensinou, não importa o elogio que eu recebo. As pessoas podem vir, claro, dar o feedback é importante. Eu gosto de ouvir o quanto você aprendeu aqui, na hora. Mas para mim o que vai valer a pena, irmão, o que vai valer a pena é se você praticou durante a semana. Se na outra semana eu perguntar, você orou? Em cima da oração do Pai Nosso, com o entendimento que foi passado para você, você falar, orei todos os dias. Meu Deus do céu, eu vou sair daqui sapateando, no manto mesmo. Como dizer. Aí isso é para mim a glória. A glória de Deus é a prática, irmão. Porque o que eu quero não é comunicar só um ensino para você, eu quero ver a glória de Deus na terra. Eu quero ver Satanás totalmente derrotado, esmigalhado, esmiuçado. Eu quero ver o nome de Deus glorificado. Eu quero ver cada alma salva. Meu irmão, eu quero ver o reino de Deus ser exaltado nessa terra. Porque um dia, Faraó chegou para Moisés, quando Moisés chegou a primeira vez, falou, eu vim em nome do Senhor. Quem é esse Senhor? Quem é Yahvé? Quem é esse Deus? Sai daqui. E depois, irmão, de algum tempo, Faraó teve que dobrar a cabeça e dizer, só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Porque Deus se manifestou com poder e grande glória. Ele mostrou quem Ele era através de Moisés, das orações de Moisés. Deus pôde se revelar no Egito. Eu estou orando, Deus faz hoje no Brasil o que o Senhor fez no Egito. Se manifesta em nossa nação de uma forma tão poderosa que todos dizem, esse é o Senhor, esse é Deus, esse é o Pai, esse é Cristo, esse é o Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia, bendito seja o seu nome. E eu sei que isso só vai acontecer através do eixo, que é a oração da igreja. A nossa vontade, orando a vontade de Deus. Irmão, precisamos fazer essa oração. A oração do Pai Nosso toda é para atrair. Olha, por último, eu vou pedir para que você fique em pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Na oração do Pai Nosso, se você orar a oração do Pai Nosso, você vai estar atraindo tudo isso, você vai estar cultivando tudo isso daí, ó. Se você aprender a orar a oração do Pai Nosso, não como reza, mas como diretriz na sua vida, família, para tudo, você vai estar cultivando humildade. Por que humildade? Porque é uma oração que te submete a Deus e te traz pureza nas intenções. Você vai estar cultivando fé, porque é uma oração que você ora com confiança de estar pedindo a vontade de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Espírito Santo, uma pausa aqui, a gente vai continuar. Irmã, você ia falar algo? Glória a Deus, a irmã fez. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Você pode aplaudir o Senhor? Esse é o feedback. Esse é o feedback que Deus está esperando. Esse é o feedback que o diabo não quer que a gente dê para ele. Mas se nós orarmos, irmãos, essa oração, nesse entendimento, nessa esfera, nesse poder, e nessa dependência, a gente vai estar cultivando unidade. Por quê? Porque nós oramos ao Pai Nosso. Nós oramos juntos e uns pelos outros. Nós estamos cultivando o quê? Santidade. Por quê? Porque nessa oração a gente está se quebrantando, confessando pecado, liberando perdão para quem nos ofendeu. Nessa oração nós estamos adorando. Por quê? Porque nós estamos declarando, teu é o reino. Não é do diabo e nem do homem, é teu. Teu é o poder, não é do diabo nem do homem, o poder é teu. A glória é tua, não é do diabo e nem do homem, é tua. Bendito seja o Senhor. Orando essa oração com entendimento, irmãos, é a oração que cultiva aquilo que atrai a presença de Deus. Você vai estar orando a intercessão de ataque, atrai a presença de Deus porque promove o seu nome, promove o seu reino e a sua vontade. E a intercessão de defesa. Por quê? Ó, isso eu preciso que você leia. Leia o que está embaixo. Ih, pequenininho, dá para ler? Presta atenção.
O diabo quer cessar o avivamento antes dele acontecer, ele quer abortar o avivamento. Como é que se aborta avivamentos? Através de pecados não confessados. E na oração você ora por isso. Através de mágoa, porque você não libera perdão. Através de tentações, porque os crentes estão enredados em tentações. Através de presença maligna, que nós não nos preservamos em oração. Essa oração levanta um muro de proteção contra as estratégias abortivas do avivamento. Bendito seja o Senhor. Oh Espírito Santo de Deus. Podem começar. Oh Deus. Oh Espírito Santo, nós te amamos. Eu te louvo, Espírito Santo, pela minha querida irmã que deu esse testemunho maravilhoso, que todos os dias dessa semana ela orou em cima. Deus, ela orou a tua oração que o Senhor ensinou, Jesus, com entendimento, com revelação, com instrução do Espírito. Meu Deus, ela buscou o nome de Deus santificado, ela buscou o teu reino, ela buscou, Senhor, a tua vontade. Bendito seja o Senhor. E eu sei que não foi só com ela, muitos poderiam dar esse feedback também, eu sei disso. Eu sei disso, bendito seja o teu nome. Se renda ao Senhor nesse momento. Se renda ao Espírito Santo nesse momento. Renda a tua vontade a Ele. Jesus fez uma oração no Getsemane. Pai, se for possível, faça de mim esse cálice. No entanto, que não seja feita a minha vontade, sim a tua. Que oração poderosa, a oração que vence a nossa própria vontade, a oração que vence a vontade do diabo, a oração que honra a vontade de Deus, a oração que aceita a vontade de Deus. Era mamá, se canta lamar. Libera a tua unção agora, Espírito Santo, nesse lugar. Pode levantar os intercessores que o Senhor quer levantar para essa geração nessa noite, Espírito Santo. Pode. Fica à vontade. Eu tenho uma palavra profética do Senhor. O Espírito Santo está tomando a MFA nessa noite. E está levando ao próximo nível de intercessão. O próximo nível mais avançado de intercessão. O Espírito Santo está rompendo grilhões do inferno nesta noite contra o mover de oração desta igreja. Ele está frustrando agora as teias de Satanás, está rasgando agora de cima embaixo. Haviam represas que Satanás tinha construído contra essa igreja e contra a sua vida, para reter as águas de Deus, o fluir das águas de Deus. Satanás criou represas. Essas represas agora estão ruindo pelo poder do Espírito Santo. Ei, caramba, sobe a lamar. Eu já vejo as águas aparecendo. Eu já vejo as águas fluírem. Eu já vejo o Espírito Santo tomar a tua vida e tomar essa igreja e levar ao próximo, a próxima fase de poder espiritual na oração. Porque antes de fazer o ministério com poder e de pregar com poder, o Espírito Santo vai te ensinar a orar com poder. Receba essa unção do Espírito Santo, essa capacidade do Espírito Santo nessa noite. Ele te capacita a entender a mente de Deus. Ele te capacita a entender o coração de Deus. Ele te capacita a entender as Escrituras Sagradas e poder usar as Escrituras na sua oração.
Orebeshebe cantarabalabasore cantalamanai. Orebia ramalanassore cantalamanasobia lamanasebe cantalamai. A tua vida de oração será uma porta aberta para Deus na terra. Emaramasobe cantalamanai. A tua vida de oração será uma janela do céu aberta para vir o dilúvio das águas do Espírito Santo de Deus. Se você crê nessa noite, receba isso, essa palavra. O Senhor te constitui como um homem de oração nessa noite. O Senhor te constitui como uma mulher de oração nessa noite. Ele te escolhe, Ele te levanta, Ele te capacita, Ele te envia, Ele te respalda como um intercessor do reino de Deus a partir de hoje. Grandes maravilhas de Deus na terra vão acontecer em resposta às suas orações. Não maravilhas que você quer que Ele faça, maravilhas que Ele já tem preparado para fazer e está esperando e buscando intercessores. Barabasobe canta lamanás. O Espírito Santo de Deus está aqui, irmãos. O espírito do medo está derrotado em nome de Jesus. Porque o Espírito Santo coloca no meu coração que há pessoas aqui que estavam dominadas, não conseguem orar, não conseguem atacar, porque está com medo de ser retalhado, está com medo de ser contra-atacado por Satanás. O espírito do medo agora, o encantamento desse espírito na tua vida é quebrado agora, em o nome de Jesus Cristo. Porque Ele não nos deu espírito de medo, de temor, de timidez. Ele nos deu espírito de coragem, de poder, de moderação. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Faraó era poderosíssimo, ele podia ter matado Moisés a qualquer momento. Ele não conseguiu encostar um dedo em Moisés. Antes de ser um profeta, Moisés era um intercessor. Foi na oração que Moisés recebeu todas as direções. Está na hora dos deuses do Egito dessa geração serem derrotados pelo Deus dos deuses. Está na hora. Através da igreja, através dos valentes, através dos profetas.